Escatologia, a doutrina bíblica das últimas coisas. Todos nós aqui somos marcados pela finitude da vida. Jovem, velho, né? Por exemplo, se a gente observar, né? Meu vizinho tem, acho que, não sei se é 95 anos, aí estava conversando comigo sobre a morte do Gugu. E aí eu estava falando com ele, né? Que assim, não era canceroso, não teve bala perdida, não morava em comunidade, ou seja, tudo aquilo que as pessoas dizem que é risco, ele não tinha. E detalhe, o acidente que ele sofreu, se de repente, claro que não acredito que ele fez de propósito, mas era algo que ele teria dinheiro para contratar alguém para fazer, né, sendo que ele teria que esperar um pouco mais de tempo, e o homem está em casa, viu o negócio para fazer, vai resolver. Ninguém vai imaginar, né, que o piso é frágil o suficiente para ele cair. E aí, nesse caso, a gente, por exemplo, vai olhar para uma situação dessa, 60 anos de idade, o melhor tipo de atendimento médico que poderia ter aqui no Brasil, ele teria acesso, mas é aquele negócio, não tem como resistir o beijo da morte, né? A morte vem e já era. Até porque ele já morava nos Estados Unidos há 20 anos, ele conhecia como era feita a estrutura das casas lá nos Estados Unidos, né? Até revestimento de gesso. Assim, é aquele caso, assim, eu não sei até... Então, que essa casa ele comprou tem muito desse ano? Ele tem 4 meses que ele comprou, segundo a reportagem para ele. Isso aí é o assunto do momento, é um trabalho, na hora do almoço sair, entendeu? Como é que pode? Então, ele já morava há 20 anos nos Estados Unidos, e ele comprou essa casa agora há pouco tempo, tem 4 meses que ele comprou essa mansão, né? Sim. Aí fica essa pergunta aí, o professor falou, o cara tem condição financeira para bancar até uma equipe para mexer lá e eles foram com risco, quer dizer... Mas aí é aquele caso, né? Assim, eu não vou entrar nos pormenores, porque assim, eu não estava lá, né? Não sei qual é a situação da família, né? E assim, pelo menos opinião minha, eu não acho que assim, se ele sabe, né, que o piso tem pouca resistência para o peso dele, eu não sei até que ponto ele faria isso, né? Mas se fez, aí eu também não sei. Eu só sei de um negócio. Tem gente que morre antes da data de nascer, tem gente que morre no parto, tem gente que morre com doença infecto-contagiosa, tem gente que morre por um acidente. Eu sei de negócio, a gente morre, né? A gente morre. E em consequência do pecado, todos morremos, né? Mas como é que a gente pode suportar, né, a morte de alguém? Essa parte que é complicada. Todo mundo sabe que todo mundo vai morrer, mas quando morre, né, é uma dor terrível. E aí, mas isso daí como eu estava falando com o meu vizinho, né? Por exemplo, meu vizinho com muito mais idade que o Gugu, muito menos dinheiro do que ele, sofrendo muito mais risco de morrer, chegou aos 95, né? E estava conversando sobre a morte do Gugu. E aí eu estava falando para ele, somos de barro e sopro, mais nada, né? Entretanto, após a morte física, nós continuaremos a viver num outro nível de existência, né? Tantos que aceitaram a graça de Deus, quantos que não aceitaram. Quem recebeu o presente da vida eterna, mesmo após a morte física, vai continuar vivendo com Deus, em Deus e para Deus. Assim será no céu como era aqui na terra. Aí selamos o que? O nosso destino eterno aqui na terra, vivendo para Deus. Isso não tira a tristeza, mas traz esperança, né? E é Deus quem nos conforta quando meditamos nos ensinos da palavra de Deus. Na cruz, Cristo pagou nossa dívida de pecado com Deus, de modo que a morte deixa de ser um drama para a entrada num permanente estado de felicidade. Então, em vez de ser aquele drama, morrer e tal, não, é um portal, né? E aí nisso, esta breve e frágil vida vai passar, por mais que dure. Logo, logo estaremos juntos com o Senhor Jesus, o restaurador da nossa vida. E aí, após a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, elas são consequências do pecado, um castigo, uma maldição. E aí a gente vai ver isso em Gênesis 3, versículo 3, 19, 22 e 23, em Romanos 5, versículo 12, em Apocalipse 21, 8. Para os santos, 1 de Pedro, capítulo 2, 9, que foram resgatados porque Cristo se fez maldição em nosso lugar,
como diz Gálatas 3,13, fazendo-se pecado por nós, de acordo com 2 Coríntios 5,21, a morte é apenas uma das condições da nossa existência. Morrer é apenas um fato, porque o que a gente é, nosso relacionamento com Deus, a morte não tem como impedir. A morte física já não é tão terrível para nós, porque sabemos que quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E aí todos, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, e hoje a morte nos faz chorar, mas lá na frente é a gente que vai zombar da morte. Ô morte, onde está a tua vitória? Não é mesmo? Até porque cremos no Jesus que matou a morte, né? Então não é filme não, mas a morte também vai morrer. E aí, assim como quem recebe o presente da vida eterna estará junto com Deus para sempre, quem não quis receber estará separado de Deus para sempre também. Por isso precisamos anunciar Jesus, o único que pode restaurar o relacionamento entre Deus e os seres humanos. Sem Jesus, a separação de Deus será definitiva. Com Jesus, a união com Deus será definitiva também, né? Então, é aquele caso: aqui a gente toma a decisão, aqui a gente adquire o bilhete de viagem. Depois que passar pelo portão chamado morte, já era. Aí o destino já está selado, né? Ou você vai para lado A ou para o lado B. E aí é justamente neste momento que é doloroso que as pessoas são tentadas a consultar os mortos ou a praticar algum ato religioso na intenção de ajudar de alguma forma aqueles que morreram, tornando-se presas fáceis, né, de religiosos mentirosos ou de doutrinas antibíblicas. Até porque tem religioso canalha mesmo, né, não só em religiões não cristãs, mas em religiões cristãs também, né? Canalice faz parte do ser humano e tem ser humano em tudo quanto é religião. Então, muitas vezes as pessoas vão ser presas fáceis de gente mentirosa, mas também de pessoas sinceras, mas em doutrinas antibíblicas, certo? Então, é muito importante a gente ficar ligado nisso daí. Até porque, de acordo com a nossa fé, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Entretanto, Cristo morreu por nós. A Bíblia diz o quê? Que Deus demonstra o seu amor por nós, porque demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores, né? Ele não esperou a gente ser perfeito para Jesus morrer em nosso lugar. E aí, na convicção cristã, não há lugar para a vitória do mal, né? Na convicção cristã, o fim da história já está escrito e a vitória de Deus é certa contra o mal. Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é fiel. Ele fez uma promessa ao seu povo, e isso faz com que alguns vivam em fidelidade. Mesmo que morramos sem ver tudo isso acontecer, vai chegar um dia em que todos os cristãos que morreram antes da vitória final da igreja contra o mal vão se deparar com a realidade dessa revelação, ou seja, ele vem buscar o seu povo. E é aquele caso, né? Como diz o texto bíblico, aquele que tem essa esperança vai se limpando cada vez mais, e aquele que não tem, que vá se sujando cada vez mais, né? E aí é aquele caso, né? Quando Jesus fala: quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra? Né? Porque algumas coisas que a gente faz no nosso dia a dia é uma demonstração clara do quanto a gente não acredita, né? Alguns chamam isso de ateísmo prático, ou seja, filosoficamente você crê que Deus existe, teologicamente você afirma que Deus existe, mas no seu dia a dia você deixa claro que é o seguinte: se Deus existisse, eu não faria isso que eu estou fazendo, eu estou fazendo porque não acredito nisso não. Isso é conversa fiada. E aí, oi. Mas isso aí também está ligado mais à natureza adâmica também. O que? Ser cara de pau? A questão da postura do crente, mesmo ele estando na questão da regeneração, ele falha aqui e aí. Não, falhar, assim, não sei se deu pra perceber. Eu não estou falando aqui de falhar, não. Estou falando de cara de pau mesmo. Entendeu? Estou falando de canalice, é outra situação. Eu já não tinha consciência. É outra situação. Porque assim, falhar é o seguinte:
poxa, eu não devia comer bombom. Aí você fica lutando e tal, aí de repente sua esposa chega, tem uma caixa de garoto em casa. Aí você luta, você não quer pensar e tal, você não aguentou, mordeu um. Mas aí a consciência pesou, não podia e tal, aquela coisa toda, você se sentiu mal. É uma situação. Outra coisa é, vou lá no mercado comprar. Entendeu? Aí a fila tem 200 pessoas, eu fico esperando, mas eu vou comprar. E aí eu como a caixa toda. Mas eu fiquei sabendo que a Janaína estava comendo chocolate. E aí o Gilberto me conta, tá sabendo? O quê? Não sabia não, Roberto? O quê? Janaína bem comeu chocolate. Sem vergonha descarada, comendo chocolate. Deu para entender a diferença? Pecar, todo mundo peca. Mas tem gente que não é pecador, é safado, é diferente, entendeu? É outra realidade. Deu para entender? É outra coisa, é outra coisa. E aí, Mateus 24:30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E aí, nesse caso, né, a gente pode observar que Cristo vai voltar e a morte também vai morrer. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Lembra quando a gente falou de reino de Deus? Né, de que assim, ele começa hoje no coração humano. Nós, deliberadamente, somos súditos desse reino. O pessoal aí fora não. Mas vai chegar o dia que todo joelho se dobrará. Vai chegar o dia que todos os inimigos estarão debaixo dos seus pés. Até o momento, nós cremos que isso vai acontecer, mas não está definitivo. É um misto de já e ainda não. Mas esse dia está chegando, como a gente está vendo aqui em 1 Coríntios, sendo que o último inimigo a ser destruído é a morte. E aí, o nosso Senhor, ele vai voltar glorioso e triunfante, como diz Marcos 13:26. Vai voltar também pessoalmente, como diz 1 Tessalonicenses 4:16. Vai voltar em seu corpo ressurreto, como diz Atos capítulo 1, versículo 11. Visivelmente, todo mundo vai ver. Aí já tem aquela discussão, né? Do tal do arrebatamento, que está nas nuvens, ninguém vê, não sei o que lá, se vê, não vê, mas aí é assunto longo, Francisco, já te aviso logo. E aí nesse caso, né, ele vai, por exemplo, voltar visivelmente, Lucas 21:27, inesperadamente, 2 de Pedro 3, versículos 3 e 4, inesperadamente. Eu imagino o seguinte: está a igreja aí, ó, de boa, tranquila, tal, como dizia um personagem do Jô Soares, né, no antigo Viva o Gordo, né, numa nice. E aí nesse caso, tá todo mundo numa boa, até que ele vem, e era verdade aquilo que o pregador falou, né, e aí nesse caso, os santos ressuscitarão, 1 João 3:2, Filipenses 3:20, 21, mas ressuscitarão como? Corporalmente, Romanos 8, versículo 11 e versículo 23, como a gente fala a importância do cuidado com o corpo. Deus valorizou o corpo de tal forma que a gente não vai ter outro corpo, vai ser esse corpo transformado, ressuscitado. E aí, as obras dos santos... Aí eu desconfio que não, né? Eu acho que, quer dizer, eu desconfio que vai ser sem cicatriz, né? Eu desconfio que ninguém vai ser feio, entendeu? Eu desconfio que vai ser um corpo saudável, né? Mas não fala ninguém de óculos. Eu desconfio. Exatamente. Eu desconfio que assim vai ser um corpo no nível adulto, né? Ou seja, nem no infantil que ainda está caminhando e nem no velho que já está também caminhando, né? Então eu imagino que vai ser naquele nível adulto, no auge, né? Digamos assim. E aí nisso as obras dos santos serão julgadas, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10, Hebreus 10, versículo 24 e 25, né? E Cristo juntamente com eles julgará os anjos caídos, 1 aos Coríntios 6, versículos 2 a 3 e Judas 6. E aí
E as pessoas que não entregaram sua vida a Jesus também verão a realidade dessa revelação. Mateus 16, versículo 27. Os ímpios ressuscitarão. João 5, versículo 28 e 29. Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 6. E a ressurreição também será corporal. Mateus 5, versículo 29 e 30. Infelizmente, alguns não verão o lado maravilhoso da revelação da vitória final do bem contra o mal, porque é questão de lado, né? Então, aquele caso, hoje nós escolhemos o time de Cristo. Tem gente que não escolheu esse time. Eu quero ser feliz. Negócio de entregar minha vida a Ele, fazer a vontade dEle, dizer não para o pecado, isso é muito complicado. Infelizmente, desculpa dizer isso, até entre nós, no hall de membros, tem gente que pensa assim. Ou seja, eu acho que aceitar Jesus e ser membro da igreja significa que eu não vou para o inferno. Mas os meus valores são iguais do lado de fora. Tanto que às vezes o novo convertido ele toma um choque, né? Porque ele começa a ver que os irmãos de anos de casa conseguem ser mais maus do que ele que está chegando agora. E o pior, em nome de Jesus, né? Então, assim, e eu desconfio que o teste de fogo para o novo convertido permanecer na igreja é o crente. Porque assim, ele vem com aquela ideia assim, não posso mentir, não posso ter amante, não posso ficar viciado em jogo, se é que no Brasil não posso beber, não posso fumar, se é um jovem solteiro, não posso ter relação sexual antes do casamento. Então ele vem com aquela ideia de que assim, todo mundo aqui é puro, eu sou um miserável pecador. Aí quando ele vai vendo, né, como é que são os paranauê, aí ele toma um choque. Nessa hora uns saem, como falam, isso daí é uma enrolação, e outros não, eu acredito na mensagem, eu entendo que fulano é que não entendeu a mensagem, vou continuar, né? Então eu acredito que o relacionamento com alguns crentes é o que de alguma forma faz, não apenas com que fulano saiu, né, por causa do crente e tal. Eu não penso assim não, acho que o fulano já não estava muito a fim de ficar, e aí nisso o membro vacilão foi só assim, aconteceu um negócio, né? E agora, por exemplo, o cara que realmente está ali agarrado com Jesus, é como o seguinte, brincadeira, se eu tivesse a chance dele, né? Nasci na igreja, tive esse tempo todo, caramba, e esse cara está fazendo isso? Não, eu quero ser um crente melhor, não posso ser esse tipo de crente não, Deus não merece esse testemunho. E quando vai ver, o cara, em vez de sair escandalizado, pelo contrário, ele se fortalece mais, e ele fala assim, se fulano de tal não aguentou a onda, imagina eu que cheguei agora que eu vou me consagrar, né? Então tem muito disso. E aí, nesse caso, infelizmente vai ter gente, né, que não vai ver o lado maravilhoso da revelação, apenas o lado ruim. Já parou para refletir acerca da recompensa que os ímpios vão receber depois de serem julgados? Então é um negócio, né, para a gente pensar. De acordo com João capítulo 3, versículo 18, quem crê nele não é julgado. Quem não crê e já está julgado, né? Então, quem crê nele, né, já era, já está. Deixa eu tirar esse que aqui, gente. Risca esse que aí que eu digitei errado, né? Então, é bom frisar que a palavra julgado aqui nesse contexto aponta para a ideia de condenado, né? Porque na nossa cabeça julgar tem a ver com a pessoa falar alguma coisa que a gente fez, né? Já viu? A pessoa está me julgando, né? Então, e assim, nesse caso aqui, o julgar tem a ver com você ser condenado mesmo para o inferno, é uma outra situação. O cristão não pode ser condenado porque Cristo já pagou a nossa culpa, graças a Deus, né? Então toda obra será pesada na balança de Deus, salvos e perdidos terão suas obras medidas por Ele, todos comparecerão diante do Senhor, João 5, 28 e 29, e aí fica a critério, né, de cada um optar de que lado quer ficar, que semente plantar e que futuro construir. Tem gente que é o seguinte, eu quero ficar desse lado aqui, seja na membresia da igreja, seja lá fora, eu quero ficar desse lado. Tem gente que escolhe, eu quero semear na carne, a Bíblia fala que quem semear na carne vai colher destruição, quem semear no Espírito vai colher vida. Então tem gente que escolhe semear, é aquele caso assim, você pode decidir o que plantar,
Agora colher não, só vai colher o que plantou, não tem outra saída. Plantou abóbora, você não tem como colher morango, né? E é a questão que futuro construir. É Deus que sabe o que vai acontecer. Sim, mas a gente pode ter mais ou menos uma ideia de acordo com o caminho que a gente está pegando, né? Se você come bastante coisa assada e cozida e come menos fritura, você está escrevendo uma história. Se você só come fritura, está escrevendo uma história. Tá dando para entender? É aquele negócio. Você pode não ser, né, o senhor do seu destino, mas agora que você pode ser um construtor ou um sócio do senhor do seu destino, isso você pode. Você pode até não ser aquele cara que determina o que vai acontecer, mas que contribui. Tanto é que fala, de Deus não se zomba. Ou seja, isso que você está decidindo é uma zombaria. Não, exatamente. É aquele cara, você está andando com quem? Está namorando quem? Entende? Você está ouvindo o conselho de quem? A consequência é que nem a menina, por exemplo, que junta com o namorado para enganar o pai e a mãe. Ela já selou o futuro dela. Ela está enganando uma pessoa que cuidou dela a vida toda para fechar com o cara que ela encontrou outro dia. Ela já decidiu o futuro dela. Pode mudar? Claro que pode, mas talvez não, né? É como, por exemplo, imagina, eu até conversei com a minha esposa outro dia, né? Já tem alguns anos atrás, né? E aí a gente estava batendo um papo sobre a questão, né, de uma terceira pessoa, quando às vezes vai dar em cima, né, do cônjuge, esse negócio todinho, né? E assim, eu estava falando com ela, eu entendo que a pessoa que dá em cima de alguém casado já demonstrou muito bem o caráter que tem. Quer pegar esse ônibus? Pega. Entendeu? Mas é o seguinte, a pessoa já deixou evidência do caráter que tem. Entende? Se eu, por exemplo, bagunço a mulher que está comigo há 22 anos por causa de uma dona, eu estou deixando claro para essa dona o caráter que eu tenho. Quer pegar o ônibus errado? Pega, claro, lá na frente, vai que casa, se arrepende, fica tudo bonitinho, pode acontecer, mas a tendência mais comum é o quê? Quem dá volta em um, dá volta em outro, é a tendência mais comum, né? Então, conforme o Gilberto falou, na vida secular a gente também faz as nossas, né? E assim, e aquele caso, a colheita chega, e aí, indo para o próximo texto, né, em João capítulo 5, versículo 28 e 29, não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem o quê? Condenado, né? Embora todos os cristãos defendam que Jesus vai voltar, não há consenso a respeito de quando ele voltará. Uns defendem o pós-milenismo, outros defendem o amilenismo e alguns outros defendem o pré-milenismo. E aí, como eu falei, né, pós-milenismo, Jesus, ele vem depois do milênio. Amilenismo, o milênio é figurado, há, né, de negação, não há milênio, né? Então esse milênio é figurado. E alguns outros defendem o pré-milenismo, ou seja, Jesus vem antes do milênio. Dentre os pré-milenistas, há os que acreditam no pré-milenismo pré-tribulacional, há os que acreditam no pré-milenismo mesotribulacional, e há os que acreditam no pré-milenismo pós-tribulacional. Por isso que é chato ser batista. Olha quanta coisa que a gente tem de corrente teológica, e aí cada pastor tem uma, cada crente tem uma, é um balaio de gato. Aí você percebe porque que muito pastor nem toca nesse assunto. Então, nesse caso, pode reparar, é muito fácil você ver escatologia em igreja pentecostal. Igreja batista não é muito comum o pastor entrar nesse assunto, a não ser que ele traga um preletor da sua linha teológica, né? E há aqueles, né, que compartilham várias linhas e deixam o pessoal escolher. E aí, mais numa coisa, todos acreditam, né? A eternidade aguarda os ímpios em degradação e aguarda os santos em restauração. E aí, nesse caso, por exemplo, a gente vai observar, né, a questão como a gente falou aqui, do amilenismo,
do pré-tribulacionismo, do mesotribulacionismo e do pós-tribulacionismo, a gente vai observar que assim, aqueles que são pré-tribulacionistas, esses acreditam que o milênio ele é antes, né? Por exemplo, você tem pré-milenismo, até eu aqui, pré-milenismo, Jesus vem antes do milênio. E a questão de ser pré-tribulacionista é que ele vem buscar o povo antes da grande tribulação. Filmes como Um Ladrão na Noite, A Grande Tormenta, A Imagem da Besta e A Agonia do Planeta, da década de 80, se eu não me engano, né, falava disso. A série Deixados para Trás, se eu não me engano, acho que foi do ano 2000, falava disso também, pré-tribulacionista. A maioria dos filmes são pré-tribulacionistas. E aí, no caso mesotribulacionista, o pré-milenista, pré-tribulacionista, ele já tem aquela ideia de que assim, metade da tribulação a igreja vai passar. Vem Jesus e a outra metade a igreja já está lá em cima. E o pós-tribulacionista, né, já é aquela mentalidade que Jesus vem, né, depois que a igreja passar a grande tribulação. Aí eu não sei, já aviso logo, Francisco, como você vai perceber que é o seguinte: cada linha aqui, eu só estou dando um panorama, entendeu? Aí o que acontece? Assim, cada linha aqui é um estudo. Só pré-milenismo é um estudo, só amilenismo é um estudo, só pós-milenismo é um estudo, só pré-milenismo pré-tribulacional é um estudo, só pré-milenismo mesotribulacional é um estudo, só pré-milenismo pós-tribulacional é um estudo. Só em falar já é difícil? Não, já. Aí eu gosto muito daquela música: não sei o dia certo, mas eu sei que eu vou. O mais importante é que pronto eu estou. É isso aí. Exatamente. Eu estudo porque, como pastor, eu lido com gente curiosa, então eu tenho que conversar, eu tenho que dar estudo de Apocalipse, assim, eu estudo porque eu tenho que estudar, mas para mim o importante é ir, entendeu? Isso que para mim é importante. Eu lembro muito do pastor Teodomiro dando uma aula sobre antropologia bíblica, quando ele falava, que a gente discutia, né, dicotomia ou tricotomia, né? O homem é corpo, alma e espírito, ou alma e espírito é a mesma coisa. E aí o pastor Teodomiro falava, né? O crente pode ser e pode ser e ir para o inferno de qualquer jeito, né? Então, o que acontece? Às vezes o cara é dia, e vai para o inferno. Então, o que adiantou saber, né? Mas numa coisa todos acreditam: a eternidade aguarda os ímpios em degradação, como diz Judas 7, Apocalipse 14, versículos 9 a 11, Apocalipse 21, versículo 8, né? E aguarda os santos em restauração, 1 Coríntios 15, 58 e Apocalipse 21, versículos de 1 a 5. E aí, em relação à questão do amilenismo, tem até uma nota aqui, né? Que seria uma interpretação espiritualizada do Apocalipse 20, que se cumprirá num reino terreno, com início após a era da igreja, ou seja, seus últimos 1000 anos na terra, né? Confundi aqui, eu estou falando do pós-milenismo, né? E aí nisso, em relação à questão do pós-milenismo, é uma interpretação espiritualizada de Apocalipse 20, que se cumprirá num reino terreno com início após a era da igreja, seus últimos 1000 anos na terra. E aí será uma época de paz e de prosperidade, promovidas pelo empenho e influência da igreja. Depois disso, ou seja, do milênio, Jesus voltará, os mortos serão ressuscitados, ocorrerá o juízo e virá a eternidade. Essa interpretação, ela tem sido muito bombardeada, por quê? Porque passa o tempo, a coisa fica pior. Então, se os últimos tempos vão ser tempos melhores, então, ou essa teoria, né, não existe, cai por terra, né, ela não existe, ou de repente a gente não está no milênio ainda e vamos ver como é que é. Mas muita gente já não acredita mesmo. E aí, no caso,
né, do amilenismo é uma interpretação de que o milênio descrito em Apocalipse 20 não ocorrerá como um período específico na história e na Terra, porque o reinado milenar de Cristo, que é celestial, já está acontecendo para os santos que partiram. No final da história, depois da era da igreja, Jesus voltará, os mortos serão ressuscitados, ocorrerá o juízo e virá a eternidade. Ou seja, já está acontecendo o milênio para os irmãos que foram, nessa interpretação aqui. No caso, o pré-milenista tem a interpretação de que o milênio descrito em Apocalipse 20 ocorrerá historicamente depois da volta de Jesus. O reinado milenar de Cristo tem seu início depois da era da igreja, que termina no período da grande tribulação. Jesus reinará, os mortos serão ressuscitados, ocorrerá o juízo e virá a eternidade. No caso do pré-tribulacionismo, né, o pré-tribulacionismo ele defende que Cristo voltará e nos chamará, encontrando-nos repentinamente e secretamente nos ares, voltando para o céu com os crentes arrebatados da terra, como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Logo após haverá uma grande tribulação, como nunca houve na história, Mateus 24, 21, Marcos 13, 19, por um período de 7 anos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E, no caso, né, também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6 e versículo 9. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 e Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. Logo após, Cristo voltará conosco para reinar sobre a terra durante 1000 anos. O mesotribulacionismo defende que Cristo voltará para nos buscar depois de 3 anos e meio, a metade da grande tribulação. Na segunda metade da grande tribulação, a igreja estará com Cristo, que voltará conosco para reinar sobre a terra durante 1000 anos. O pós-tribulacionismo defende que Cristo voltará para nos buscar depois da grande tribulação, como diz Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 31. A igreja permanecerá na terra durante toda a grande tribulação, Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Protegida sobrenaturalmente da ira de Deus, para os santos, né, a grande tribulação, Mateus 24, 9, e para os ímpios a ira de Deus, Apocalipse 6, versículos 16 e 17. Logo após, Cristo voltará para reinar conosco sobre a terra durante 1000 anos. Então, aqui a gente fecha esse bloco, né, de escatologia e a gente encerra o módulo de teologia sistemática e doutrina bíblica, né? Que assim, não chega a ser aquela teologia sistemática, né? Até porque a gente aqui está tratando de gente que ministra na igreja, então o que a gente precisa aqui é de gente que pelo menos saiba uma manualística de teologia sistemática, né? Uma coisa mais assim, olha, é tipo primeiros socorros, não é curso de medicina, né? Espero que vocês entendam, assim, quem quiser algo mais, aí é preciso ter um pouco mais, né? Por exemplo, eu a partir do ano que vem, eu vou dar uma aula de básica em teologia na Igreja Batista Memorial em São João de Meriti, que é um curso básico oferecido pelo Seminário Teológico de Campos, né? A FABERJ, que é 1 ano de básico em teologia, ou seja, é 1 ano com várias disciplinas, que assim, é um nível bem maior do que esse aqui. No caso, seria tipo um técnico em enfermagem. Deu para entender? Então, eu não sei se deu para perceber que assim, isso aqui é para ajudar a gente a, pelo menos quando pregar, ter aquela noção assim, pô, falei besteira, entendeu? Ou então, não é para eu falar isso aqui. É como, por exemplo, quando o Marcos naquele dia falou que se o livro de que Moisés cita é o livro da vida que Apocalipse cita. Aí foi o que eu falei, olha, o texto não diz, então eu prefiro não dizer. Eu acho que é, então você acha que é e você prega na sua vez, mas eu na minha não prego, entende? Então, ou seja, a ideia é mais ou menos essa, né, de a gente não botar na boca do escritor, né, aquilo que a gente quer. O que ele está dizendo é o que ele está dizendo, né, e a gente, então é uma coisa mais ou menos assim.
Então, fechando aqui, eu quero aproveitar os 13 minutos para a gente já entrar no outro módulo, tá legal? Mas eu prometo que assim, espero, né, que o Francisco, que está com o espírito do Marcos hoje, que também prometa, né, que a gente, né, vai fechar, né, às 9 horas. Não, o quê? Rosa, tadinha, eu estava vendo a Rosa a Edna. A Edna ficava e mexia, olhava o relógio, colocava as coisas na bolsa, e Francisco daqui, Janaína de lá, e Francisco daqui, Janaína de lá, e a Edna tirava as coisas da bolsa, botava as coisas na bolsa. Eu falei, gente, tem dó da menina. Então, vamos lá.